Alguma vez você já parou para pensar qual é o tamanho do seu Deus? Não, eu não estou falando de uma medida física, de altura ou largura. Estou falando do espaço que ele ocupa dentro de você. Qual o tamanho da presença dele no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas decisões diárias? Essa é uma pergunta que pode mudar tudo. Muitas vezes, a gente vive a vida com um Deus pequeno, um Deus de bolso. É aquele Deus que a gente só lembra na hora do aperto, sabe? Quando o problema aperta, a gente tira ele do bolso, pede um milagre, uma solução rápida, e depois, quando tudo se acalma, a gente guarda ele de volta e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Esse é um Deus de emergência, um Deus conveniente. Mas será que esse é o verdadeiro tamanho dele? A verdade, e essa é a ideia que eu quero compartilhar com você hoje, é que o tamanho do seu Deus é exatamente o tamanho da sua fé. Se a sua fé é pequena, limitada, cheia de dúvidas, o seu Deus também será. Ele será um Deus que talvez possa resolver um problema pequeno aqui, uma dificuldade ali, mas que parece incapaz de mover as grandes montanhas da sua vida. Você olha para os seus desafios e pensa: ah, isso é grande demais, nem Deus pode resolver. Quando pensamos assim, estamos, na verdade, diminuindo o poder dele à nossa própria capacidade de acreditar. Agora, imagine o contrário. Imagine ter uma fé que não se mede, uma fé gigante, inabalável. Uma fé que acredita que para Deus não existe impossível. Uma fé que confia que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle, trabalhando em silêncio, preparando o melhor. Quando você nutre uma fé desse tamanho, o seu Deus se torna um Deus grandioso. Um Deus que não apenas move montanhas, mas que cria universos. Ele se torna a sua força na fraqueza, a sua luz na escuridão, a sua certeza no meio da incerteza. Pense nos seus sonhos. Quais são os seus maiores sonhos? Aqueles que você até tem vergonha de contar para alguém, de tão grandes que parecem? Agora, pense no Deus que você tem. O seu Deus é grande o suficiente para realizar esses sonhos? Se a resposta for não sei ou acho que não, talvez o problema não esteja no tamanho do sonho, mas no tamanho da fé que você deposita nele. A gente projeta em Deus as nossas próprias limitações. Se eu não acredito que sou capaz, se eu acho que não mereço, eu acabo acreditando que Deus também pensa assim. Mas a mensagem que ecoa através dos tempos é exatamente o oposto. É uma mensagem de um Deus ilimitado, um Deus do impossível. É um Deus que pegou um menino pastor e o fez rei. Um Deus que abriu o mar. Um Deus que fez o paralítico andar e o cego ver. A história está cheia de exemplos de pessoas comuns, com uma fé extraordinária, que viram a manifestação de um Deus extraordinário. Sabe, essa ideia de que cada um tem o seu Deus pode ser mal interpretada. Não se trata de deuses diferentes, mas de percepções diferentes sobre o mesmo e único Deus. É como se todos nós olhássemos para o mesmo sol. Alguns, por estarem dentro de uma sala com uma janela pequena, veem apenas um raio de luz e acham que o sol é só aquilo. Outros, que estão em um campo aberto, em um dia claro, veem o sol em toda a sua glória e sentem o seu calor por completo. O sol é o mesmo, o que muda é a nossa perspectiva, a nossa abertura para recebê-lo. O seu Deus pessoal, aquele que vive dentro do seu coração, é uma centelha do Deus universal, o Criador de tudo e de todos. A sua fé é a janela. Quanto maior e mais limpa for a sua janela, mais da luz e do calor dele você vai experimentar na sua vida. Se a sua janela está empoeirada pela dúvida, pelo medo, pelo ressentimento, a luz vai ter dificuldade de entrar. Então, como a gente faz para aumentar o tamanho do nosso Deus? A resposta é aumentando o tamanho da nossa fé. E a fé não é algo que a gente tem ou não tem. Fé é como um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais forte ela fica. E como a gente exercita a fé? A gente exercita através da oração. Não a oração mecânica, de palavras repetidas, mas a conversa sincera, de coração aberto. A gente exercita através da gratidão. Agradecer não só pelas coisas boas, mas também pelos desafios que nos fortalecem. A gente exercita através da ação. Dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho inteiro, confiando que ele vai iluminar a estrada à medida que a gente caminha.
Cada vez que você escolhe confiar em vez de duvidar, você está expandindo a sua fé. Cada vez que você entrega uma preocupação nas mãos dele e sente a paz que vem depois, você está aumentando o tamanho do seu Deus. Cada vez que você olha para um problema não como um fim, mas como uma oportunidade de ver o poder dele agir, você está fortalecendo a sua conexão. Essa jornada de fé é profundamente pessoal. O meu relacionamento com Deus é diferente do seu, que é diferente do de outra pessoa. E está tudo bem, porque no fundo, somos todos filhos do mesmo Pai, buscando nos conectar com a mesma fonte de amor e poder. O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. A diferença está no tamanho do espaço que damos a Ele. Eu te convido hoje a fazer essa reflexão. Olhe para a sua vida, para os seus medos e para os seus sonhos. O seu Deus tem sido um Deus de bolso ou um Deus do universo? Você tem vivido com uma fé que te limita ou com uma fé que te liberta? Lembre-se, você foi criado à imagem e semelhança de um Deus infinito. Isso significa que existe uma infinitude dentro de você, esperando para ser despertada. Não se contente com um Deus pequeno, porque você não foi feito para uma vida pequena. Amplie a sua fé, limpe a janela da sua alma e se prepare para ver a grandeza de um Deus que é muito maior do que qualquer problema e mais poderoso do que qualquer sonho. O tamanho do seu Deus é o tamanho da sua fé. Então, qual tamanho você escolhe ter hoje? Muito obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. Deixe o seu comentário contando como você exercita a sua fé no dia a dia. E claro, se inscreva no canal para mais conversas como essa. Um grande abraço e até a próxima.